Eu faço sempre questão de abordar aqui temas e situações que não fazem parte principalmente das pautas das discussões e reuniões lá em Brasília. E hoje eu quero falar sobre as questões ligadas à segurança ou insegurança jurídica e o campo. Nós temos algumas situações que causam preocupação e que nós precisamos entender que tudo está ligado à segurança jurídica. Endividamento do produtor rural. A grande maioria desse endividamento vem sendo causada por problemas que fogem da alçada do produtor, porque são questões ligadas a fatores climáticos e mercadológicos. Então, ele não tem um poder de decisão sobre esse assunto. Projeta a sua safra, vem chuva de mais ou de menos, ele tem uma queda de produção. Ele tem questões de investimentos, custo alto, quando vê o preço do mercado, ele se altera, principalmente quando tem queda e o endividamento e os prejuízos acontecem. O endividamento com a falta de atenção com relação à resolução desse problema, e aí eu falo de um projeto de securitização que existe lá em Brasília, foi um projeto idealizado por mim, apresentado pelo senador Álvaro Dias, que não teve apoio de praticamente ninguém. E olha que eu estou falando de um país que se considera do agro, o governo federal não apoiou, o Ministério da Agricultura não apoiou, muito menos a Frente Parlamentar Agropecuária. Ninguém se posicionou a favor, nem apresentou propostas para ajudar a resolver esse problema do endividamento. Então, que país é esse do agro? Que os políticos falam, mas de uma certa forma, na hora de apoiar, não apoiam. E aí o endividamento, com falta de securitização, gera as expropriações de terras. Principalmente agora que, com a mudança de governo e de ideologia, a reforma agrária virou pauta mais importante e as invasões de terras estão acontecendo de uma forma absurda. Como eu disse, Ministério da Agricultura, por ser um ministério político e ter ministros apenas como figura representativa, não está preocupado com isso. A gente não escuta a proposta deles. E a Frente Parlamentar Agropecuária, como é somente focada nos seus interesses pessoais e políticos, também desconsidera os problemas. E ainda para somar, nós tivemos o Supremo Tribunal Federal agora, que aprova uma proposta para desapropriação de terras produtivas, levando em consideração aquelas que não cumpram o seu papel ou a sua função social. Mas se eu tenho uma propriedade rural que ela é produtiva, eu atuo em meio àquela sociedade, principalmente com as questões econômicas, compra de insumos, equipamentos, maquinários, o que mais essa propriedade precisa fazer para que ela cumpra a sua função social? Então nós estamos vivendo uma insegurança jurídica, uma insegurança que gera desconfiança por parte do produtor rural e até por parte daqueles investidores, porque o sistema judiciário brasileiro ele é parcial, ele é emotivo e trata muito mais as questões de uma forma pessoal do que como deveria ser, através daquilo que o poder judiciário, a legislação define. Então, enquanto nós tivermos um Supremo Tribunal Federal parcial, principalmente com essas questões ligadas ao campo, que parece que essas instituições, essas entidades não gostam do agro brasileiro, tendo em vista que é o agro, mesmo que a partir de uma representatividade no PIB sustenta a nossa economia, o produtor rural, sem voz, sem vez e sem representatividade, vai viver no país do agro, porém acumulando cada vez mais problemas e prejuízos.